A sexta-feira do Internacional ficou marcada pelo penúltimo treino antes da estreia no Campeonato Gaúcho e dúvidas começam a aparecer na equipe que será escalada pelo técnico Eduardo Cudê. A principal delas é se Lucas Alário ficará à disposição para começar a partida. Se não, uma solução caseira pode acabar começando o jogo do próximo domingo. Nesse conteúdo, a gente traz mais detalhes sobre a atividade que aconteceu com portões fechados no CT Parque Gigante e que teve as atenções do corpo diretivo do Inter, que esteve no gramado acompanhando a atividade. Além disso, teve rescisão e lateral acertando com outro clube. A novela Thiago Maia, a novela Borré, que pode ter uma data limite para a chegada do colombiano em Porto Alegre. O lateral esquerdo que foi visto em loco na Alemanha pela direção do Internacional. E o volante que pode vir da Itália, o Inter esteve por lá e conversou com esse jogador. Eu trago detalhes nesse vídeo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar muito, mas muito mesmo, justamente sobre o dia do Internacional, esse dia 19 de janeiro, porque tem informações importantes pra gente trazer aqui, mas antes disso não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Já somos 45 mil inscritos, então já deixa a força com o teu like, com a tua inscrição e também ativando o sininho das notificações. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, Campeonato Gaúcho começando no final de semana e tem KT Odds. Tu vai lá em KTO.com, tu que tá perdendo tempo e ainda não tem o seu registro, e coloca lá, faz a tua fezinha, usa o código DIAS no primeiro registro e no primeiro depósito para ganhar 20% de free bet e apostar aí, ó. 1,90 pro Grêmio ser campeão gaúcho, 2 pro Inter ser o campeão, 8 para o Juventude e 25 para o Caxias. Qual que é a tua aposta? Quem será o campeão gaúcho? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês e vai lá na KTO também fazer a tua fezinha e ganhar uns pilas, quem sabe, tá certo? Bom, rapaziada, vamos começar aqui pela atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. O Inter treinou somente em um turno à tarde, a gente acompanhou o início do aquecimento, mas o treino mesmo foi com portões fechados. Detalhe, o presidente Alessandro Barcelos, como vocês estão vendo aí nas imagens, esteve ao lado do vice de futebol Felipe Becker e do gerente esportivo do Internacional, Magrão, acompanhando de perto a atividade no CT Parque Gigante. Atividade que é a penúltima antes da estreia no domingo, 4 horas da tarde, contra o Avenida no Estádio Beira-Rio, por conta das punições ainda da confusão contra o Caxias na semifinal do Gauchão passado. O Inter jogará essa partida com portões fechados, sem torcida, no Estádio Beira-Rio. Lembrando, são 5 desfalques: Rocher, que segue se recuperando de problema no tórax no departamento médico; Matheus Dias, que foi cortado da seleção pré-olímpica, que já está na Venezuela por conta de uma lesão na coxa, hoje trabalhou em separado, já deve estar retornando, quem sabe, na segunda rodada contra o São Luís de Juí, aliás, Ijuí, aí vou eu. Quarta-feira que vem estarei em Ijuí pela Rádio Bandeirantes e também aqui pelo canal Lucas Dias Repórter, é claro, pra gente trabalhar nesse São Luís e Inter. Então, Rocher, Matheus Dias, Mercado e Alan Patrick por conta dessa punição da confusão contra o Caxias do ano passado, e o Maurício, que esse sim, o Matheus Dias estaria lá em condições normais, mas o Maurício está na seleção brasileira pré-olímpica, que está na disputa do pré-olímpico. Vai começar, aliás, a disputa do pré-olímpico na Venezuela. Lembrando, os 4 reforços dos 5 anunciados e que já estão em Porto Alegre. O Borré segue na Alemanha, eu vou falar sobre ele na sequência. Os 4 reforços já regularizados no BID: Ivan, Robert Renan, Johan e Lucas Alário. Dessa forma, o provável Inter deve ter Ivan no gol na vaga do Rocher, Bustos na lateral direita, Vitão e Robert Renan dupla de zaga e o René na lateral esquerda. No meio de campo, o primeiro volante deve ser ou o Rômulo ou o Bruno Henrique, Arangues, Johan e Wanderson mais à frente, e a dupla de ataque Ener Valencia e Lucas Alário. Existe uma possibilidade, já que o Alário não joga há mais de 280 dias, lá em abril do ano passado, quando teve a lesão no joelho, passou por uma artroscopia, uma cirurgia no joelho, jogou, é verdade, no final do ano passado 2 amistosos pelo Frankfurt, mas pode ser que o Cudê acabe optando pelo Pedro Henrique nessa vaga, por conta do Alário não estar jogando já há um tempo. Bom,
Nessa sexta-feira também se marcou a rescisão de contrato do Heitor, lateral direito, que pertencia ao Inter, tinha contrato até dezembro, rodou no Cercle Bruges da Bélgica, Ferroviário de São Paulo, no Mirassol, e agora ele rescindiu com o Inter. Era um dos jogadores a voltar de empréstimo. Se não arranjasse clube, ficaria treinando no CT Parque Gigante, mas ele tá indo pro Guarani de São Paulo, rescindiu com o Inter, já assinou com o Bugre lá em São Paulo. O Heitor não é mais jogador do Internacional. Bom, sobre as procuras do Inter no mercado, tá? Depois de Borré, Ivan, Robert Renan, Alário, Johan, o Inter prioriza 2 posições, um lateral esquerdo e um volante. Eu trouxe um vídeo para quem quiser assistir hoje pela manhã aqui no canal, que eu falei das procuras do Inter por um volante. E aí a gente trouxe detalhes sobre Cuéllar, sobre Thiago Maia e sobre o Wallace, volante ex-Grêmio que está na Udinese da Itália e que o Inter já teve interesse em outras janelas e voltou a ter interesse nessa última. Algumas semanas atrás teve um contato da direção do Inter com o staff do atleta. Eu trouxe essa informação para vocês em primeira mão aqui no canal hoje pela manhã. E acrescento aqui, o Inter esteve na Itália para conversar com o Wallace. O Inter esteve na Itália com alguns representantes em novembro do ano passado para quitar as dívidas pelo Edenilson e pelo Nico Lopes. E como é um jogador que o Inter já tinha interesse, o Johnny já estava com a venda acertada para o Real Betis na Espanha naquele momento, o Inter aproveitou para conversar com os italianos sobre o Wallace, se tinha possibilidade. O que o Inter ouviu? A Udinese não vai liberar o jogador no meio da temporada. Caso o Inter tenha interesse no meio do ano, a Udinese esteve pedindo, e o Flamengo negociou com o Wallace em determinado momento da última temporada, a Udinese pediu 10 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 8 e os italianos recusaram. Mas eu ouvi que no meio da temporada pode ser que esse preço de 8 que o Flamengo pagou possa ser o preço base da Udinese e quem sabe até um pouco mais abaixo, 7, 8 milhões de euros para tirar o Wallace de lá. O Inter teve interesse, não deve esperar um primeiro volante até o meio da temporada. Até porque a gente sabe o Inter tá tentando, por exemplo, o Thiago Maia do Flamengo para agora, não teve evolução e novidades, o Inter tá acertado com o jogador, Corinthians e outros clubes da Série A também têm interesse, mas o Inter segue negociando com o Flamengo e tá encontrando um pouco de dificuldades, teve até um recuo do Inter nas últimas horas em relação a esse jogador. E como eu disse, um primeiro volante e um lateral esquerdo. E hoje surgiu mais um nome que poderia ter interesse do Inter. O Inter tentou o Iago, esteve apalavrado com ele, o jogador que surgiu no celeiro de Ases acabou fechando com o Bahia. Surgiu o Eric, que voltou lá pro Al-Ain, aliás, jogador que também surgiu na base do Inter. E nas últimas horas surgiu o nome do Danilo Soares, lateral esquerdo de 32 anos, do Bochum, da Alemanha. E lembrando, o Inter acompanhou recentemente o Danilo Soares, porque o Inter esteve na Alemanha com o presidente Barcelos, com o Felipe D'Allegrave, advogado do clube, e o ex-gerente de mercado agora do Inter, que vai trabalhar com John Textor, o Dave Bandeira. Eles foram acompanhar Bochum e Werder Bremen, lá em Bochum, na Alemanha, para assistir, obviamente, Rafael Borré, horas antes da oficialização do Inter da contratação do colombiano de 28 anos. E o Inter, sim, ali viu o Danilo Soares. Eu confirmei a informação de que o Inter procurou informações sobre esse atleta, mas não tem negociação em andamento. Outros clubes, como o Grêmio aqui no Brasil, que também está procurando um lateral esquerdo para a vaga do Reinaldo, o Vasco e o Bahia, que acabou fechando com o Iago, também fizeram sondagens. Ele está com 32 anos, ele tem contrato até o meio do ano, ou seja, ele vai sair no meio do ano possivelmente, ainda não assinou pré-contrato com ninguém e nem a renovação com o Bochum lá na Alemanha, e ele é reserva de outro lateral esquerdo brasileiro de 28 anos, o Bernardo. Mas o Danilo Soares é um jogador que se destacou em determinado momento, já foi titular pelo Bochum, tá lá desde 2017 e 2018, jogou no Hoffenheim, no Ingolstadt também da Alemanha e no futebol austríaco. No Brasil ele não jogou em nenhum clube profissional, ele surgiu lá em 2009, 2010 na base do Grêmio. Apesar de ser de Belo Horizonte, ele surgiu aqui no Rio Grande do Sul na base do Grêmio, foi um lateral olhado, o Inter não avançou até o momento nesse negócio e a tendência é que não avance. Bom, também marcou a sexta-feira a coletiva que aconteceu lá na Alemanha do Werder Bremen. O Werder Bremen joga pelo campeonato alemão, pela Bundesliga, a primeira divisão da Alemanha, no final de semana contra o vice-líder nada mais nada menos que o Bayern de Munique, lá em Munique. O Werder Bremen joga fora de casa, a tendência é que o Borré vá para o jogo e comece a partida.
E hoje, o Clemens Fritz, já falei muito dele aqui no canal, diretor esportivo do Werder Bremen, e o técnico Ole Werder, que é o técnico da equipe da Alemanha, concederam entrevista coletiva às vésperas do jogo contra o Bayern de Munique e falaram sobre a situação do Borré, já que nessa semana o Inter oficializou a contratação do colombiano de 28 anos, chega pelo menos no meio do ano, mas o Inter segue trabalhando a possibilidade dele chegar agora. E os dirigentes do Werder Bremen já confirmam que sim, estão conversando com o Internacional, que tenta essa liberação antecipada, mas que essa não é a ideia da equipe da Alemanha. O Clemens Fritz disse o seguinte: há muitas forças puxando o Borré neste momento, e ele é claro nas discussões. Nós o trouxemos por um ano no verão, e ele também aceita isso. Seu compromisso com a equipe não mudou. Planejamos normalmente com o Rafa e já discutimos isso com ele. Ele não foi alguém que nos pressionou ou fez qualquer exigência, se referindo à possibilidade do Rafael Borré estar forçando uma saída. Vamos lá. Eles já admitem a conversa com o Inter, que tem que ser compensados por isso, mas que a ideia é ficar com o Borré até o meio da temporada, até porque o Werder Bremen briga para não cair lá na Alemanha. O Inter tem um prazo para a chegada do Borré agora. O prazo tem a ver com o calendário. Para inscrever um atleta no Campeonato Gaúcho, o Inter tem até o dia 18 de fevereiro. O Inter já enviou ontem, dia 18 de janeiro, a lista de 50 nomes para a Federação Gaúcha de Futebol. Mas essa lista pode ter nomes alterados, claro, com regularização no BID, tudo bonitinho, até daqui um mês, dia 18 de fevereiro. E é isso que o Inter trabalha para ter ele, quem sabe, já dentro do Campeonato Gaúcho, não precisaria passar por pré-temporada, tá rodado, tava jogando lá na Alemanha. É basicamente um prazo que o Inter trabalha de possibilidade para a chegada do Borré aqui em Porto Alegre. O Inter segue trabalhando a liberação antecipada, conversa com o Werder Bremen. Um dos intermediadores do negócio entre Inter e Borré é um empresário italiano, que é quem está lá ainda na Alemanha, conversando com o Werder Bremen para conseguir essa liberação do Rafael Borré. Tá certo, rapaziada? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.